Olá, o tema de hoje é sobre o antigo regime, né? O antigo regime, pelo próprio nome já diz, né, pela nomenclatura, se trata de alguma forma, né, que funcionava de forma antiga, antiquada. Para a gente poder falar sobre antigo regime, a gente vai ter que se remeter à sociedade europeia que estava ali na metade, né, na verdade, na metade do caminho do fim da Idade Média já entrando no período moderno, na Idade Moderna. Então a gente está falando aí de um período do mais ou menos, né, entre os séculos XV ao século XVII, né? Século XV, século XVI, século XVII. É o período onde a Europa está passando, né, como eu já falei, o fim da Idade Média, está também prestes a passar, e na verdade está em algumas nações, né, inclusive na Itália já está passando, né, pelo renascimento cultural, é um período de reforma protestante também, então muitas modificações estão acontecendo, né, no material que tem do Aplique-se, né, em fala sobre o antigo regime, né, diz respeito a um modelo de sociedade que se formou na Europa, contendo características medievais e modernas ao mesmo tempo, né. Calma lá, a gente vai devagar aí para poder entender bem isso daí, mas na verdade o antigo regime, conforme esse material que vocês estão vendo aqui na imagem que eu deixei para vocês, né, o conceito trata de conjunto de práticas e instituições aristocráticas características dos governos absolutistas que vigorou entre a metade do século XV até o fim do século XVIII. Então, é um conjunto de práticas, né, políticas, sociais, jurídicas, culturais, né, que predominam uma aristocracia, né, em torno do poder, vivendo de privilégios, né, onde o restante da sociedade não tinha maiores direitos, na verdade tinham muitos deveres em relação ao Estado. O Estado predominava o governo absolutista, né? O absolutismo, para quem ainda não lembra ou ainda não sabe, né? O absolutismo, já pelo nome já diz, refere-se ao poder absoluto, né? Ou seja, o poder total na mão do monarca, aquele que rege, que controla o Estado. O Estado, né, fica personificado na pessoa desse monarca. Então, ele é quem executa as leis, quem cria as leis e quem julga também, né? Então vocês percebam, né, claro, é um período totalmente antidemocrático, as instituições estão na mão do monarca, né? Quando a gente fala o monarca, né, o rei, no caso, o líder, né, do Estado, e ele controla aquilo de acordo com ele bem entender, né? A origem do termo aqui na imagem, conforme vocês estão vendo aqui no fundo, né, foi uma expressão criada já no contexto da Revolução Francesa, no fim do século XVIII. A gente ainda vai ver a Revolução Francesa, mas já dando uma adiantada, né, a Revolução Francesa é a culminância, o resultado, né, onde a burguesia finalmente ascende ao poder político. A burguesia, que já está já crescendo ao longo dos séculos, desde a Idade Média, com o domínio dos comércios, com alguns proprietários, né, de terras, e esse comércio vai alavancando eles economicamente, mas politicamente eles não têm tanto assim prestígio, tanto poder. Embora no Renascimento muito dessa burguesia tenha influenciado e financiado as obras de arte, obras de ciência de muitas personalidades do Renascimento cultural, eles ainda não tinham poder político, não tinham prestígio político. Né? Então isso era muito complicado, porque eles tinham muita economia, poder econômico, mas não tinham poder político de fato. Então a Revolução Francesa, né, que foi liderada pela burguesia, colocou a burguesia no poder na França. Né? Instituiu uma república, acabou com a monarquia. Né? Inclusive esse modelo vai ser exportado para outros lugares. Na Inglaterra vai acontecer a Guerra Civil Inglesa, que vai durar quase um século, e a burguesia vai equilibrar o poder com a monarquia por meio do parlamento. Né? O parlamento, onde é debatida as leis, onde tem a figura do primeiro-ministro. Até os dias atuais, né, esse modelo britânico funciona. A burguesia ela conseguia ter o seu poder, a sua voz ouvida, né, de acordo com o parlamento, com as criações das leis e com a execução delas também, né, e com a elaboração. Bom, então a gente vai ver aqui, né, no, no
material que tem vocês do Aplique-se. Fala aqui sobre a questão do clero, né? São do clero, a nobreza e a burguesia, né? Que seriam, na verdade, os três estados, né? Os três estamentos sociais, onde você não tinha uma possibilidade de ascender socialmente, né? Você nascia daquela classe, você seria até a sua morte, até os seus descendentes também pertenceriam àquele estamento social, né? Aquela classe. Na verdade, a gente utiliza o termo estamento social, tá? Porque não tem modificação de classes, né? Não tem modificação da sociedade estratificada, né? Dividida. Então nós temos clero, que é a igreja, né? Aí está chamado de primeiro estado, que era formado por abades, bispos, padres, frades, monges, né? E esse grupo representava cerca de 1% da população, né? Possuíam muita força política e econômica, ou seja, né? Mandavam pra caramba, mas era apenas 1% da população, né? Então eram muito poucas pessoas, né? A gente pode até pegar o modelo francês para poder analisar bem isso daqui, né? Que era extremamente desigual. A nobreza, que era o segundo estado, né, eram os nobres e eram membros da família real, ou tinham adquirido títulos através de compra, né, os títulos nobiliárquicos. Né? Quais são esses títulos nobiliárquicos? Duque, arquiduque, visconde, conde, barão, marquês. Esses títulos nobiliárquicos muitas das vezes eram comprados da nobreza, né? Então pessoas que às vezes tinham um poder econômico bom, até alguns setores da burguesia conseguiam isso, compravam esses títulos, né, para poder participar ali da aristocracia, ou seja, participar, né, do debate, da política, do controle político, né? Mas era muito raro, né? Era muito pouco. Não é à toa que aqui está aparecendo que é cerca de 2% da população. Então, se a gente pegar 100 pessoas, uma pessoa era representante da igreja, duas eram nobres, e o restante todo, né, 97 pessoas, ou seja, cerca de 97%, pertencia ao que a gente chama de terceiro estado, que é a base daquela pirâmide, né? Que a gente chama de, entre aspas, povão, né? Então você tem ali burguesia, tem comerciantes, tem trabalhadores, camponeses, operários, profissionais liberais, miseráveis. Então é o que a gente chama mesmo de povão, né? Aquela base da pirâmide ali, que infelizmente era submissa aos dois estados que estavam acima dela, né? O primeiro estado representado pela igreja, o clero, e o segundo estado representado pela nobreza, tá? Monarquia, nobres, corte e etc. Beleza? Aqui então está falando, né, que essa divisão social é conhecida como sociedade estamental, como eu falei para vocês, né? São estamentos sociais bem definidos, né? Com relações de privilégio, de honra, por laços de sangue, né? Você nasce daquela forma ali, você vai morrer daquela forma, né? Se você é camponês, você vai continuar camponês, preso à terra. Seus herdeiros também estarão ali, né? Naquela situação de camponês. No campo econômico, o mercantilismo era o que dominava, né? O mercantilismo é o sistema econômico onde você acumula capitais e riquezas por meio do Estado. O Estado é que se enriquece dessa economia, ele que controla essa economia, ele que vai controlar as taxas, controlar câmbios, impostos, venda, compra, e ele que vai obter a maior parcela de lucro, tá? Aí tem alguns modelos aqui, né, de mercantilismo, que tem o metalismo, que é o acúmulo de metais preciosos. Um exemplo é a Espanha, né, que pratica o metalismo no século XVI, quando coloniza a América. Balança comercial favorável, que é você vender mais e comprar menos. Tem o industrialismo, mas na verdade, gente, não é bem o industrialismo, né? Na verdade é estimular a produção manufatureira. A gente não pode falar em indústria, fábrica ainda, porque a gente ainda não tem um modelo capitalista de produção, né? Daquela forma de você produzir muito em pouco tempo para poder vender muito, né? Na verdade, aqui a gente tem ainda modelos de manufatura, com ofícios, oficinas, tá? Até o trabalho de artesão também, que já está decaindo, né? Mas ele ainda era o que predominava como trabalho de oficinas, né? A figura do rei era inquestionável, nós temos o exemplo do Luís XIV, né, o rei da França. Aí tem até aqui a imagem dele. Esse aqui é o Luís XIV, vocês estão conseguindo ver aí no fundo, né? O Luís XIV, ele afirmou, né, a frase "L'État c'est moi", em francês, que significa "o Estado sou eu", né?
onde ele simplesmente afirma, né, que a representação do Estado, do poder político executado, da elaboração das leis e de julgamentos, pertence a ele. Então é ele que é a França. Né? É isso que ele está querendo dizer com essas palavras. Aí, continuando aqui, né, na imagem, nós temos o contexto histórico, aí nós temos exemplos, né, de países do antigo regime. Temos a França, que a gente está utilizando como maior exemplo, nós temos a Inglaterra, né, com Henrique VIII, a Espanha, temos o Brasil também, né, com a dinastia de Bragança, inclusive também, e com os governos gerais, que vão ser também de características absolutistas. Aí nós temos aqui as características principais desse antigo regime: desigualdade social, privilégios aristocráticos, absolutismo, mercantilismo, forte ligação entre Estado e Igreja Católica. O Estado e a Igreja Católica viviam um casamento, né, muito maravilhoso, onde um se beneficiava do poder do outro. Então, um não deixava de lado também o outro. Lembrando que a Inglaterra não, perdão. Lembrando que a Igreja, ela detinha também comércios, propriedades de terra, então ela se enriquecia muito também, gente. É engraçado a gente pensar isso, mas a Igreja Católica, ela tinha propriedade de terra e ela negociava a produção e etc, vendia, e os lucros também, é claro, iam para a instituição da Igreja Católica. Bom, dando continuidade então, aí aqui nós temos representações do poder real, né? A imagem do rei aqui na imagem que vocês estão vendo no fundo, né? A imagem do rei era representada em diferentes situações: retratos, moedas, tapeçarias, poemas, estátuas, balés, alegorias, arcos triunfais e obeliscos. Gente, então, nesse momento, é engraçado a gente até analisar isso, que tem muitos monumentos históricos ao longo da Europa, que se a gente for visitar, a gente vai perceber que é uma representação desse momento, né? Por exemplo, vou pegar aqui arco triunfal, né, ou arco do triunfo, né? Nós temos, por exemplo, o arco do triunfo construído, né, na França, em Paris, né? Se eu não me engano, tem a representação do Napoleão Bonaparte. Entretanto, né, tem representações também monárquicas anteriores, né? Tapeçarias, obeliscos, né? Então, grandes representações para poder fortalecer essa figura do monarca no poder, né? Essa figura absolutista do poder, né? Essa figura que marca aí uma das características principais do antigo regime. Então, né, a organização social, como eu já falei aqui, a sociedade estratificada, com pouca mobilidade social na França. Então, a população em geral, ela sofreu com períodos de fome, né, já que tinha desigualdade social e a maioria da parte dos lucros ela ia realmente para o Estado, e o Estado, representado pela nobreza, pela monarquia, então fazia essa distribuição como bem entendesse, fazendo com que pessoas mais pobres vivessem em períodos de miséria mesmo. A aristocracia era mantida pelo rei, né? O que era essa aristocracia cortesã? É simples. A aristocracia e a corte viviam, sim, às custas do dinheiro do Estado. Então, a galera mais pobre produzia, trabalhava, ralava pra caramba, vivia períodos de fome para poder manter o luxo, a nobreza e os privilégios que a corte tinha. Então, a corte era extremamente luxuosa, né? Tecidos, tapeçarias, porcelanatos, quadros. O Palácio de Versalhes, se vocês pesquisarem mesmo, era uma representação desse antigo regime. O Palácio de Versalhes abrigava cerca de 10 mil pessoas por dia, né? 10 mil pessoas da área da corte, nobreza, trabalhadores, que viviam em função da corte, da nobreza, né? Mantida pelas classes mais pobres. E a burguesia, olha, interessante a gente analisar isso aqui. A burguesia, tá, apropriou-se dos costumes dessa aristocracia. Ou seja, quando acaba essa aristocracia monárquica, a burguesia vai tomar essas características, vivendo esses privilégios. Opa, mas não vai acabar esses privilégios, já que vão ser instauradas república, modificações políticas, as monarquias não vão acabar? Sim, entretanto, os privilégios aristocráticos vão continuar na mão dessa burguesia. E é até assim os dias atuais no sistema capitalista. A gente percebe sim que quem tem dinheiro acaba tendo mais recurso e acaba podendo também exercer mais poder, maior influência, né?
Então, a gente está aqui no texto do Aplique-se, né, no material de vocês aqui, né, tá falando aqui, né, no final do século XVIII, né, um pouco antes, né, de começar a Revolução Francesa, influenciada pelas ideias iluministas, vários intelectuais e filósofos começam a ter seus pensamentos postos em prática, como foi visto na aula anterior, né, onde estudou o iluminismo. Esse questionamento toma força. A França estava vivendo uma crise financeira terrível, porque teve fracasso nas colheitas, né, gastos militares, porque a França ajudou, né, aos Estados Unidos na independência deles, então os franceses eram inimigos, na verdade, da Inglaterra, então por isso ajudaram os estadunidenses na independência deles, então gastaram também dinheiro pra caramba com esforços de guerra. Lembrando que nessa época os exércitos não eram exércitos profissionais, eram exércitos mercenários, então para você manter uma guerra você tinha que ter muito dinheiro para poder pagar, né, esses militares, né, essas forças militares. Então fez com que o rei, né, tivesse uma crise terrível, né? Aí já era o Luís XVI, né, neto do Luís XIV. Então, Luís XVI acaba aumentando a cobrança de impostos, né, sobre uma população cada vez mais miserável. A vida de camponeses e trabalhadores pobres era bem difícil, com enormes tributos pagos à nobreza para sustentar seus luxos. Inúmeros são os filmes que mostram a riqueza e abundância em que viviam nobres, religiosos e reis, enquanto a maioria da população vivia na miséria. E aí é nesse cenário, né, que a gente vai poder dar um passo mais à frente e futuramente a gente estudar a Revolução Francesa, né, que é resultado da insatisfação da grande maioria da população, né, no terceiro estado, burguesia, comerciantes, trabalhadores liberais, camponeses, operários urbanos e miseráveis, né, e pobres e miseráveis também, né, que vão se rivalizar e vão dar um estouro, né, o estopim da Revolução Francesa para poder acabar com a monarquia na França. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Né? Qualquer dúvida, coloquem lá no Classroom, entre em contato comigo e a gente se vê até a próxima. Um abraço.